o que é legal é assim, primeiro, né? As pessoas sempre vêm com o mito que a coisa tem que ser infalível. Isso. Não existe não tem. algo infalível. Né? De repente o cara vai passar pelo polígrafo como, olha, ele tá falando a verdade, e pode ser um mentiroso. Sim. Como eu posso analisar e falar assim, cara, não tô Pronto, quer ver um, que eu acho que eu até, não sei se eu comentei da outra vez, o padre lá, como é que chama o padre lá? O padre Robson. Cara, o padre Robson... Dá o contexto pra gente. O padre Robson é o Ministério Público, acho que de Goiás, né? Alguma coisa assim. Ele coordena ali uma captação de recursos para construir um grande santuário, mas um gigantesco santuário. São milhões e milhões chega acho que até bilhões. Acho que toda a grana ali passou de bilhão. E aí o Ministério Público provou por A mais B que existia o desvio, né, de conduta, o desvio de finalidade, né? Porque ele catava o dinheiro, comprava terras, comprava imóveis, gado, fazenda. E, de novo, na cabeça dele, tipo, não, eu comprei, mas estou devolvendo, estou produzindo, estou tendo lucro, estou devolvendo e tudo mais. Mas o Ministério Público já tinha mostrado que ele, por provas materiais, que ele tinha desvio de finalidade. Eu fiz análise. E eu mostrei, falei assim, olha, eu não vou achar pelo em ovo ou, né, chifre em cabeça de cavalo. Eu vou falar exatamente o que eu tô vendo. Falei, esse cara é muito frio. Dificilmente só em 2 momentos que ele deu uma rateada. Eu falei, aqui ele rateou, aqui não. O resto, ele tá tranquilo, ele tá sereno, ele tá convicto do que ele tá falando. Então eu falava, mesmo sabendo... Até, inclusive, acho que agora arquivaram o caso, mas é aquela velha história. Ah, mas arquivaram porque ele tem dinheiro, tal, não sei o quê, papapá. Agora, a última notícia foi que acho que ele foi meio que absolvido. Arquivaram o caso. Mas, na análise, eu falei assim, olha, eu não consigo determinar quebra de padrão no padre Robson. Eu não consigo determinar. Agora, isso quer dizer que ele é inocente? Não, porque materializou as provas. Ah, então o seu protocolo não funciona? Não é infalível. A máquina não é infalível, o protocolo não é infalível. E as pessoas são totalmente Só que assim, diferentes. a gente pega 90%. Eu vou deixar de usar porque 10% eu não pego. Você tá entendendo? Tem uma... É a mesma coisa. Quantas pessoas caem de moto? Morre 3 pessoas em São Paulo por dia. Então vão parar de usar moto porque 3 pessoas morrem por dia? E aí entra a pergunta do Mandíbula. E se a pessoa estiver nervosa? Porque imagina agora a polícia chega aqui, me algema e fala assim, Ricardo, quando você tá andando de moto, vindo aqui pro Morumbi, você atropelou uma pessoa e ela morreu. Cara, não, foi você, tem imagem. Eu vou ficar, pânico, eu vou falar assim, não fui eu. Eu tenho certeza que eu estou tranquilo, porque eu estava aqui com o Rian. Não, cara, eu falei, não fui eu, não, foi você. Aí aparece uma mulher e fala, você matou meu filho, meu coração vai vir aqui. Claro. Agora, isso que é legal, que as pessoas não entendem. Você tá no estresse. Você tá... Entendeu, Mandíbula? Olha que legal. Você tá no estresse. Eu tô no estresse. Então fazendo pergunta. Qual que vai ser o meu padrão naquele momento? Aquele estresse. Alto. Se eu quebrar o padrão daquele estresse, aí sim eu vou falar, opa, tem alguma coisa estranha aí. Então, se a pessoa está mantendo aquele nervosismo, porque está sendo indagada... O Lênin até falou isso. Falou assim, poxa, eu tô andando na rua, se alguém fala assim, o policial vem e fala, você bebeu? Ele fala... Volta e meia, se eu parado em... Ele começa a pensar assim, mas será que eu bebi? Será que eu bebi? Eu não bebi, aí eles perguntam, já escorre o suor. Então... Sério, cara? Então, aí pode ter um falso positivo? Pode. De repente, se eu sou um policial, eu falo assim, Lênin, você bebeu? Ele fala, não, eu não bebi. Eu falo, opa, vem pra cá. Vamos pro Mas aí, bafômetro. no caso do Lênin, por exemplo, pesa o fato dele ser negro. Porque, por exemplo... Sim. Não é? Sim. Ele é Não, parado mas numa sim. blitz. Não, mas... Cara, eu sou parado em blitz direto. Eu sei. Mas você o negro, ele já fica mais preocupado de ser parado. Eu na análise, eu tenho que já levar em consideração levar também em consideração. Fala, putz... Porque quando ele tem esse desvio, nesse momento, porque ele sofre um preconceito. E aquilo já faz já tá entranhado uma criança nele, que né? sofre bullying, você já tem um problema. E outra, viu, Mandíbula? Existe uma diferença também, e dá pra gente perceber. O Cunha falou isso, o delegado Cunha. Quando eu tava no podcast dele, ele falou assim, Ricardão, quando o cara não deve, ele não fica nervoso, ele fica indignado. Sim. Quando ele não deve. Isso. Tipo, não fui eu não matei. Tá. Existe uma proatividade, existe um bater na mesa. E não aquele... Não, peraí, você tá dizendo que eu que estuprei? Não, peraí. Não é, veja bem. Porque ele acha um absurdo aquilo. Exatamente. Então, o que eu tô fazendo aqui? Existe uma diferença entre a indignação e o medo. Tá. Você entendeu? E a gente consegue perceber isso. E uma coisa também que ele falou que eu acho que não pode esquecer. Quem tá desse lado aqui é um ser humano. É isso De aí. repente, hoje eu não tô legal.
me aconteceu algum problema. A análise pode ser que vá ter algum problema, vai ter refletir em alguma coisa. Tem um dia que você tá totalmente... Porque, eu digo pra vocês, eu trabalho com fraude há 25 anos. Só existe fraude porque existe o ser humano. Onde existe qualquer mecanismo que você fizer, colocar um ser humano, ele é suscetível à fraude. Boa. Você tirou o ser humano, você pode até não ter fraude. Mas se você colocou um ser humano, é suscetível à fraude. Então, onde tem o ser humano... Então, por exemplo, mas tem hora que você errou. Não é isso. E vai interpretar muito da visão da pessoa. Por mais tempo que eu faça, como que eu vou conseguir entrar no intelecto da pessoa? A gente consegue, ele está dizendo, você sabe que o cara está lendo um telepronto? Que nem outro dia, eu conversei também com um hipnólogo. Existem muitas técnicas de hipnose que o político usa. No próprio na própria narrativa. Na narrativa dele, no discurso Como dele. assim? São frases. Hipnose conversacional. Sugestão? Sugestão aos poucos. Quem fez isso? Sabe quem fez isso? E eu detectei, foi muito interessante, até bateu acho que 500 mil, assim, 24 horas bateu 500 mil de visualizações no Moro. Quando o Moro sai do governo e começa a falar, olha, assim a gente fez, o que acontece, Cara, que eu vi, por quê? aí, É só um pouco mais lento, mas é assim. Eu acho que o protocolo da justiça... O que você percebeu quando ele falou? cara, ali foi construído, isso eu percebo também, que na narrativa, que é um dos aspectos do protocolo Ventura, quando a gente está falando de forma natural, é natural. Sai. Você vai tendo ideias, você vai puxando, é uma colcha de retalhos. Sei. É isso aí. Agora, quando a coisa está muito bem construída, prólogo, Começo, tem um meio, fim. tempo, É isso aí daqui a pouco tem metáfora, tem o gancho, Tem uma frase, tem a frase defeito. emblemática. Então, É. você percebia que ele falava assim, era o slogan dele, que eu não me lembro agora, que era acho que uma assim, Justiça Brasil, alguma coisa assim, Transparência Brasil. Então ele falava assim, por que a transparência? Não. E daqui a pouco, a transparência, eu falo, opa, vai virar um slogan isso daí. E ele veio trazendo. Aí, o único ponto que eu peguei, o resto aqui tava tudo decorado, foi quando ele fala assim, que ele tinha uma prova bombástica, né, da interferência do Bolsonaro, que isso tava, inclusive, na reunião. Foi ali que eu falei assim, se você pegar, eu falei, Moro, eu decepciono. Eu falo assim, cara... É mentira? Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que falar. E eu era fã do cara. E aí, como falou, transparência, se afastar, não deixar a emoção. Eu falei assim... Eu não acredito nessa parte. Pela narrativa, pelo olhar dele, que ele não fez, ele não foi buscar. Lembra que eu fiz com você, fiz com a sua esposa? De quebrar. Ele não foi buscar na memória. E aí eu falei, aqui tem coisa. E foi onde justamente depois ele falou e não tinha nada naquela reunião. E ele termina depois como um redentor. Que é tipo assim, eu vou fazer o que as pessoas pedirem pra mim, porque eu vou lutar pelo Brasil. Eu falei, cara, tem uma narrativa. Tem uma... Tanto é que as pessoas já começaram assim, Moro 22, Moro 22. Porque ele criou todo um prólogo, um meio, um desfecho de uma maneira muito perfeita. E dificilmente... Você faz isso e deixando um gancho pro que ele ia fazer depois, Sim. é isso? Exatamente. Então você percebe isso. Agora eu achei que o Jorge ia falar que em estado hipnótico você tira uma verdade. Como assim? Não tira. Se eu tiver hipnotizado, tem essa lenda, né? Tem. Que fala. Porque nós vamos agora, por exemplo, né? Existe a lenda que se de repente a pessoa fez ou não fez, então seria muito simples, né? O Mandíbula teve um relacionamento com o Paquito. Sim. E ele nega. Não tive. Vamos botar ali em hipnose. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um babado lá. Babão. Rolou o babão. Só que, qual é o problema quando você está em estado hipnótico? Você não está falando com a razão. Não. Você está falando com o irracional. Você subconsciente. O subconsciente. E aquilo pode E o ter subconsciente muda a verdade? Muito. Porque ele vai utilizar... Primeiro, ele não tem massa crítica, ele não tem ética, ele não não tem moral. Então, por exemplo... Sem filtro nenhum. Nem nada. Sem filtro nenhum. Então, muitas vezes... Pode ser um desejo dele. Sim. Não, e pode ser um desejo simplesmente sexual. Só que como a gente ficou falando de Ou uma viagem que ele teve. Não, mas veja bem, ele até riu. Não é o desejo sexual com o Paquito. Qualquer coisa. Como a gente ficou falando de... teve. Faz o carinho. Ele lembrou de ele algum sabe. momento legal. O cérebro vai falar assim... Cara, eu preciso dar prazer porque todo sonho, ele ou todo inconsciente,
ele é compensatório. Tudo aquilo que você não realiza conscientemente ou racionalmente, o seu cérebro compensa. É muito simples. Fica sem comer, você vai sonhar com o quê? Comida. Fica sem sexo, você vai sonhar com o quê? Caramba. Você entendeu? Então isso, o Gestalt, que é pegar cestos, Você tem sonhado ele com o quê? pode... Então se você... Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, sonhei tendo uma relação homossexual. Será que eu sou gay? Não. O seu cérebro pegou algo Que você não faz. que você viu de repente, você viu um filme pornô gay, né? Surgiu na minha timeline, eu não sabia, eu não estava procurando. E aí ele vai falar assim, cara... Isso pode dar prazer. São corpos que estão se tocando, tal. Ele vai pegar esse gueto. Por isso que, por exemplo, se você sonhar que você está transando com a sua vizinha, não necessariamente você quer transar com a sua vizinha. Ou tem atração por ela. Ou tem atração por ela. Mas o elemento inconsciente do seu cérebro buscou e montou aquele enredo. Nossa, eu vou usar muito essa desculpa pra minha Mas mulher. agora- Cara, Entendeu? você me salvou. Quando você falar Faz um corte Maria disso, por Eugênia, favor. Maria Eugênia, sabe? Ela falou, quem é Maria Eugênia? Ele falou assim, era um elemento do meu, subconsciente. montando uma compensação. Agora, sacou? Maravilha. quando bebe, E quando bebe? Então, aí... aí muda. Porque que acontece? Quando você bebe, de novo, olha que interessante. Né, no estado hipnótico, você baixou a massa crítica Isso. e você tá sem moral e ética e tudo mais. Certo. Então o seu consciente praticamente tá zerado. Não, ele não zera totalmente em estado hipnótico. Quando você tá sonhando, sim. Quando você tá sonhando, acabou a parte consciente e é só o inconsciente funcionando. No estado hipnótico, você ainda... Existe uma maneira, existe que eu não vou ensinar. Há anos eu falei que eu não ia ensinar. Tá bom. É possível, por exemplo, você fazer uma pessoa se matar em estado hipnótico? Sim, é possível. O quê? Não vou ensinar. O É quê? possível fazer uma pessoa fazer o que você não quer? É possível. Não vou ensinar. Não, Mas é nem sob possível. tortura. É possível. Nossa, Só que que... assustador isso. Só que... quando... Sabe quem faz isso? Quem faz isso? Soldado Mandíbula? Invernal. O Soldado Invernal, Soldado Invernal. É, eu não sei quem é Caderno, Soldado galinha, É. 17. Sabe, Então, o cara vai... assim, Jujuba. Jujuba. São várias palavras que dá o gatilho. Não, dos é Kennedy- muito mais simples. É muito mais simples. Falaram isso, muito né? mais simples. Um O dos próprio Ke- Kennedy... Um dos Kennedys disse que... Quando aquele cara matou lá o cara, depois mataram ele rapidamente. Quem? Dá essa O história. cara que matou O Kennedy tava em ele estado podia hipnótico. tá- O Lee Oswald lá, ele como é? estaria hipnotizado. Tanto é que ele. Tanto é que matam ele logo em seguida. Porque senão ele... Pra ele ia falar. Ele ia começar a relatar. Porque Eu sabia dessa- é muito pouco tempo, tá? Essa hipnose, ela demora aí 15, exagerando. Que dura ela É tem, muito já pouco. vai pra você, ação. você volta pra recuperação. Então, isso que eu ia falar. O que acontece? Se eu chegar de maneira convencional, ponho o mandíbula em estado de transe. Tá. Aí eu falo, Profundo, mandíbula, né? mandíbula, tira a roupa. Eu ia falar, não. Tá. Mesmo em estado de transe, existe uma maneira de fazer? Existe. Não vou ensinar e não vou falar. Mas no convencional, que a maioria das pessoas conhece, Não dá. não dá porque você ainda tem a sua moral funcionando. Você tá entendendo? Agora, se ele Agora, costumeiramente ele fica agora pelado, vamos na bebida. Como ele falou. Se costumeiramente ele... Aí ele vai dar. Ele vai fazer. Opa. Dormir pelado vale? Olha, o Jorge falou uma coisa legal. É assim, ó. Se costumeiramente ele não tem esse bloqueio Isso. e ele só não faz isso porque a gente tá aqui, em estado hipnótico ele vai fazer. Vai fazer. Aí ele Porque vai não fazer tem mesmo. esse bloqueio moral. Agora a bebida, o que é legal? Então, queria saber você da- não tá no seu em estado de sonho, ou seja, buscando elementos para construir. Você não tá inconsciente, simplesmente você tá consciente com o seu nível de consciência, de moral e ética rebaixado. Aí você vai fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz em estado natural. Entendi. Então Mas esse do lado freio de... social, você entendeu? É Mas, isso aí. quando você já teve aquela conversa, eu falei demais. Claro, claro. Quando você fala demais, você nunca mente. Você nunca mente. Você só fala a verdade. Você falou mal da tua sogra, mas aquilo você não pode falar. Mas que tudo aquilo que falou é verdade. Uma Sobre a bebida, curiosidade. A gente vai sair sobre Mas não, peraí. bebida, porque eu... Então, mas eu quero... Não, eu tô com essa curiosidade. Então, Jorge, se você fizer um polígrafo com uma pessoa que tá um pouco embriagada, ou seja, ela tem tendências a falar mais verdade? Mais verdade. É? Show.